Então aqui eu só vou mostrar um caso de obra interessante, que é um caso recente, que são soluções em drenagens urbanas que foram feitas e propostas para a cidade de Belo Horizonte, e que podem ser aplicadas, e que foram feitas também na cidade de Natal, que eu estou propondo para fazer aqui na cidade de Juiz de Fora. É só para vocês saberem que existe, porque hoje em dia qual o maior problema nosso que a gente enfrenta? É que a gente não tem simplesmente como tirar a água dos bairros, como escoar a água, as galerias estão lotadas de entulhos, estão quebradas, estão com patologias. Isso tudo demanda um investimento e planejamento muito grande, né? E que a gente tem que tomar desde o início. Então, isso é um caso de obra que aconteceu lá na Prudente de Moraes. Eu vou mostrar então um projeto executivo. Primeira coisa que a gente faz para ter certeza de onde a gente vai fazer a drenagem ou o dispositivo que a gente vai pegar de um ponto A até um ponto B para drenar, seja por galeria ou acumulação em bacia de reservatório, piscinão, é a sondagem e a topografia. Com a topografia você lota os pontos de sondagem exatamente e traça o que a gente fala que é o perfil geológico geotécnico. Da mesma maneira, falando com o Gabriel aqui, que a gente faz um túnel. Você descobre as camadas de aterro, solo, alteração e afloramento de rocha, para você traçar onde você vai passar a sua galeria. Só para ficar bem claro, que é uma galeria passando aqui. Quanto mais perfil de sondagem, melhor, né, Alex? Para quem adora sondagem, respeita sondagem, ainda vive de sondagem, é claro, porque você começa sempre com sondagem com uma campanha provisória, onde você, por exemplo, você faz um furo aqui no meio, um furo na ponta. Você já tem uma ideia do nível de material que você atravessa. E depois você vem intercalando os furos e vai descobrindo essas proezas da geologia. Você está vendo aqui o verde escuro? É uma rocha, ela aflora dentro do túnel. Se eu não fizer a sondagem, jamais vou descobrir que eu tenho essa falha geológica, geotécnica, para enfrentar e atravessar o túnel. E o mais importante de tudo, além é o lençol freático que está aqui, ó, tá vendo o lençol freático em azul? Que vocês têm que sempre lembrar que eu não consigo fazer um túnel abaixo do nível da água, só se eu trabalhar de mergulhador. Então eu tenho que ter estruturas adicionais como rebaixamento de ponteiras filtrantes, rebaixamento de lençol freático com poços profundos. Eu tenho que impermeabilizar a volta aqui desse túnel. Então eu tenho que estar sempre atento com isso. Então aqui nessa obra de prevenção de risco de inundação na Avenida Presidente de Moraes, na bacia do Córrego do Leitão, que vocês estão aprendendo na nossa aula aqui, ó, é exatamente isso. Você tem aqui a avenida, onde você planeja, aqui já tem uma galeria existente que é insuficiente. Durante a cheia, ela já está funcionando. Há anos, né? Há anos. Há anos? Eu não sei quem está falando. É o Alex. Eu sou de Belo Horizonte. Então, Alex, então você pode confirmar esse fato que há anos, por exemplo, quando é que começou o problema dessa obra? Foi quando simplesmente um casal veio aqui de carro, aqui estacionou no sinal vermelho, e a enchente é tão rápida que deu tempo de encher o carro deles, inclusive vieram a falecer afogados aqui, parados no sinal, esperando o trânsito, só porque a água ela tem um tempo de recarga tão rápido, é o que o Ravinho explicou na aula dele, que inundou, encheu e inclusive afogou o casal de senhores que estavam no carro. Por isso a obra começou a sair do papel. Isso é que eu fico às vezes chateado, porque as obras no Brasil saem do papel depois que os eventos catastróficos acontecem. A prevenção deveria ser uma coisa realmente preventiva e não corretiva. Então aqui só mostrando a ideia para vocês, né? Então aqui já tinha uma galeria que vocês estão vendo aqui existente, que não dá conta mais da recarga, e a gente vai ter que fazer então uma galeria auxiliar, vamos dizer, uma ponte de safena, para quem entende medicina, a ponte de safena, justamente para drenar a incapacidade da água passar aqui no fluxo livre, no conduto livre. Então aqui foi feito os túneis, então você tem que fazer o túnel, você tem que fazer os postos de visitas, aqui tem o PA1, PA2, PA3, e você avança às vezes 50 metros, para poder ter estrutura de ataque, né? Para você fazer o posto de visita, você afunda. Aqui você nasce com o seu túnel, né? Para avançar a escavação subterrânea. Só não me deixa perder a aula, porque quando o Raminho voltar às 9h30, vocês me avisam, tá? Mas eu acho que dá tempo. Então, novamente, por que a engenharia geotécnica, eu brigo com vocês que é importante?
Porque a partir do momento que eu tenho a topografia locando lá no local próximo da calçada, sem atrapalhar a garagem do cara que entra e que sai, e tendo essa obra de drenagem que eu tenho ela como não evasiva, eu consigo conquistar uma facilidade de escavação sem interferir na comunidade local. Então eu consigo analisar o vermelho, aqui vamos dizer que é o aterro, eu estou vendo a galeria existente feita aqui no aterro. O cinza é um material, vamos supor, de alteração, vamos supor um material mole, perdão, o cinza seria tipo um aluvião, e aqui eu já começo nesse material verde, um material um pouco mais competente, com SPT na faixa de 20 a 35 golpes, e aqui eu tenho uma rocha sã com SPT já impenetrável, de 35 a 40 golpes nessa região. Então aqui eu faço o meu posto de visita, que é uma obra não só de drenagem, como uma obra de geotecnia, que para eu fazer um posto de visita, que eu saio aqui da cota 870 para chegar na cota aqui 864, eu tenho que, quanto é que dá 64 menos 70? 6. Quantos metros? 6, né? 6 metros. E com 6 metros, então, eu vou ter que fazer uma pré-contenção, que a geotecnia, através da teoria de Rankine, vai me conceber, porque ou eu faço o posto de visita em túnel line, já escorando os empuxos laterais, ou bate-estaca trilho para escorar o meu pranchão de madeiramento, para poder abrir meu túnel, ele que seja em túnel bala, que é o túnel de concreto, ou seja o túnel line. Então, mostrando que a logística é um pouquinho pesada, mas não é o fim do mundo. Você vê aí que foi instalado numa esquina da obra para se fazer esse posto de visita para poder caminhar com a escavação manual do túnel que a gente quer fazer a drenagem para aliviar essa galeria que está passando bem aqui na foto aqui. Então esse aqui é o layout das pistas, né? Aqui é o sentido do fluxo, esquerdo e direito, e aqui o posto de visita. E aqui novamente vendo o projeto de ocupação do posto de acesso já do segundo poço, onde a seção geológica é essa. Então esse é o segundo poço, então vocês estão vendo dois locais onde os poços vão ser interligados de um ponto até o outro. E aqui é a parte da drenagem existente. E aqui, ó, nós temos aqui o poço mostrando em planta, que ele segue com planejamento adiante. Aqui é a mesma coisa, o poço 3. Aqui o sistema, que se vocês quiserem perguntar, pode parar e perguntar. Aqui o sistema de captação da construção desse túnel line em relação à galeria, que ele vai drenar para uma bacia de contribuição mais favorável a receber essa carga d'água em um local adequado, seja a 600 metros adiante, 1 quilômetro adiante, 3 quilômetros adiante. Eu já fiz captação lá na cidade de Natal que levou a água do ponto A até o ponto B a mais de 4 quilômetros embaixo de areia. E funcionou, e a obra está funcionando. É uma matéria que eu apresentei ano passado no Congresso Brasileiro de Túneis, em São Paulo. Então isso é só para mostrar para vocês como dá trabalho, mas é perfeitamente viável, exequível e fácil. Basta ter planejamento, dinheiro em caixa e vontade política e técnica para se executar uma obra de nível. Então aqui eu estou mostrando para vocês, né? Hoje é o local de acesso do poço 4, para a comunidade saber os pontos onde serão feitos os acessos, os poços. Você leva a comunidade, faz uma audiência pública, como foi essa, e você mostra onde irão se instalar os poços. Aqui, a maneira como a gente ilustrativamente vai instalar cada poço, lembrando que você tem que respeitar as garagens das pessoas, para não atrapalhar demais a vida dos viventes nesse bairro, na cidade de Belo Horizonte. Aqui os locais, aqui já é o poço 6. Se alguém quiser perguntar, fica à vontade, que eu fiz um barulhinho aí. Aqui é outra localização na frente do posto de gasolina, entre duas árvores, tá vendo? Onde vai ser escavado. O 7, o 8. Essa avenida aí fica na parte mais baixa, né, do bairro. O que a gente acaba chamando do tal vega das bacias de contribuição do lado direito e lado esquerdo, recebendo toda a carga d'água, exatamente. Então, aqui não tem curva de nível, mas você, como conhece o local, você está certo que aqui na avenida é o receptor de águas, do dividor das cumieiras da região lá.
Inclusive tem uma lagoa lá na frente, se você que é de Belo Horizonte, você sabe, que Sim. ela funciona inclusive como uma bacia de retenção. Só que a própria lagoa ela tem um limite, passa depois por um extravasador que joga água para essa galeria. Então, até se a lagoa não der conta do tempo de precipitação, se for muita chuva em curta duração, ou muita chuva em longa duração, você causa o alagamento dessa avenida. Então, mostrando a concepção da obra de drenagem, que era aquela foto que vocês viram anteriormente, a gente descendo a estrutura do poço de acesso para poder começar a escavar o túnel de drenagem embaixo da terra, a cerca de 6 a 12 metros de profundidade, buscando perseguir aquela camada geológica que eu mostrei aqui para vocês no slide inicial, que é esse aqui, ó. O túnel começando com declividade suficiente para jogar numa bacia de retenção à frente, sem causar dano à comunidade local. Então aqui é para vocês terem uma ideia da quantidade de projetos que a gente tem que fazer. Ó, você tem a parte de projetos importantíssima, que é o levantamento topográfico, você tem a alocação dos postos de acesso e os desenhos de cada posto de acesso nas suas seções, e você tem a instalação da obra, você tem o traçado em planta e em perfil, tá aqui o traçado em planta, ó, do túnel bala, do túnel line, para onde vai, tem todos os projetos detalhados, tudo referendando as seções transversais, as drenagens superficiais, as junções entre túnel e galeria e túnel bala, como se fazer, os projetos dos postos de acesso, as seções típicas dos túneis, túnel bala, túnel line, as junções de onde eles se encontram, da rua e com a avenida, tal e tal, postos de visita, todos eles detalhados, postos de visita. Então, se vocês acham que é moleza, não é não. É isso tudo que a gente tem que aprender e tem que começar a anotar no caderninho por onde a gente vai começar, senão realmente a gente fica perdido. Você não consegue se programar e planejar para fazer uma obra de engenharia geotécnica complexa. E a obra acaba sendo simples desde que você consiga entender o básico. Isso aqui é apenas burocracia, resposta de correspondência, e aqui a parte das soluções de problemas que acontecem. Por exemplo, aqui nessa seção em vermelho, não estava previsto, mesmo fazendo todas as sondagens, um afloramento de rochas dentro do túnel. Então tem uma camada aqui que fala aqui que nós vamos ter que prever um desmonte de rocha. E o desmonte de rocha será executado a frio com utilização de argamassa expansiva, e preços novos serão necessários a ser feito no contrato. Obviamente que os eventos não programáveis, até pela falta da sondagem, que ainda foram muitos, ainda faltou descobrir essa rocha, acabam até mesmo inviabilizando um projeto. Aqui está, que a escavação do posto de visita 3 serão suspensas, e o ataque das escavações em rocha será feito a partir do túnel escavado no posto de visita de número 4, ou poço de acesso número 4. E o poço de acesso número 3 será utilizado após o desmonte de rocha. Então essa é a geologia que nós temos que entender, nós temos que desenhar, que aqui dentro do túnel, na hora que eu escavei, era só solo. De repente eu começo a pegar um peitinho de rocha, vai aumentando, aí eu descubro pela minha sondagem que eu tenho uma rocha e uma camada de rocha a ser demolida. Aqui uma vista para vocês verem do afloramento rochoso no fundo do PA3, que está aqui, ó. Isso aqui é a rocha já mostrando que o poço de acesso não consegue atingir a cota de projeto da qual ele foi projetada. Aí é a hora também que o projeto não bate a realidade em confronto à falta da sondagem. É importante da sondagem no projeto geológico geotécnico. Aqui as soluções adotadas na metodologia executiva, que você tem aqui, ó, a rocha demolir, o processo que a gente deu de solução, que é uma malha de furação quadrada, espaçadas a cada 30 centímetros, onde você perfura e insere dentro da rocha sã, deixa a argamassa descansar no furo, 24 horas depois ela fragmenta, porque o volume da argamassa aumenta 600% em volume, e você trava assim, com um cabo de vassoura aqui embaixo desse furo, a argamassa não tem para onde ir, ela fragmenta, fratura toda essa rocha que depois é escavada à mão,
depois da expansão da argamassa expansiva nessa malha que eu estou mostrando para vocês aqui. E geralmente você faz a furação não vertical, você faz ela já no mergulho da camada de rocha que você está desestabilizando e fraturando, para que ela caia à frente da escavação do teu túnel, aqui em 2 dimensões e aqui em 3 dimensões. Falando um pouquinho da espessura da chapa do túnel online, foram redimensionadas em função dos cálculos, as espessuras foram assim dimensionadas. É só uma ideia das espessuras da chapa, ó, projeto executivo. Ora, a chapa, que era de 3,4, ela sofreu redução, consequentemente uma economia na construção do material e assim sucessivamente. Agora meu tempo já está acabando. Aqui é a transição entre os canais. Falando só do histórico, de como é que vai ser feito, serviços novos não constantes do projeto básico, é definido o que não consta do projeto básico para se fazer um novo projeto de readequação, consequentemente um termo aditivo contratual para se pedir novo preço, novo prazo e nova condição de executar a obra. Fato esse que o meu colega Gabriel viveu lá no Rio Grande do Sul, lá na Artéries, com a Artério para fazer os túneis, que acontece não só na obra dele, como em quase todas as obras, do que a gente tem que procurar evitar, porque atrapalha a execução do bom andamento do contrato. E a execução do projeto executivo, aí com as soluções propostas. Por exemplo, tinha o posto de visita aqui deu rocha, que foi escavado com argamassa expansiva, e os postos de visita, onde eu falei para vocês que a água começou a inundar a escavação do túnel. Aí nesse caso, como também aconteceu lá no contorno do túnel de Florianópolis, quando eu tenho um túnel a escavar à frente, que a água inunda o túnel, eu tenho que entrar com poços profundos, fazendo meu rebaixamento, a ponto de tornar isso aqui seco para eu conseguir prosseguir com a minha escavação. E aqui o detalhe do poço profundo. Ô, Nares. Oi, Gabriel. Túnel 2 em Box Sul, nós colocamos 24 postos de rebaixamento de lençol freático e a cada 2 avanços a gente instala 2 ponteiras na frente de escavação. E tá ligado até hoje, deve ter uns 8 a 9 meses que não desliga, nem um dia. Aí é que eu te falo, e a gente torce, né, para que um dia consiga desligar justamente e não inundar o túnel. Porque senão vai ter uma outra obra de engenharia grandiosa para a gente dar uma solução para desligar as bombas e o túnel permanecer estanque, ou até mesmo uma solução que passa a custar dinheiro, que é deixar ad eterno essas bombas funcionando, rebaixando o túnel. Como é o caso aqui da minha própria cidade de Juiz de Fora, que tem um mergulhão, onde quando chove, as bombas são ligadas automaticamente para bombear a água. A gente estava até falando ontem com o professor Casoba aqui sobre a gente talvez dar a sugestão de, abaixo do dreno de pavimento, colocar lá um dreno, um transversal, fazendo uma rede coletora, tipo uma espinha de peixe, né, Casoba? Como se fosse uma espinha de peixe levando para os drenos profundos das laterais, que aí poderia deixar o nível do lençol lá embaixo. Ou então, Gabriel, é uma solução de engenharia mais cara, mas que funciona também. Você, quando tem esse problema da água aqui em volta, você também pode, através de uma blindagem da sua carapaça, do tudo que você edificou, seja por cima, se houver condição de se perfurar lá de cima, no nosso caso lá a perfuração deve ser muito alta, ou como por dentro do túnel, que é muito grande, injetando aqui uma carapaça de pelo menos 2 metros, calda de cimento ou injeção de consolidação com silicatos, que simplesmente impermeabilizam por completo o túnel, e você depois desliga o rebaixamento, e você tornou o seu túnel inicialmente previsto para não usar água como um túnel impermeável, compreendeu? Com malhas aqui em cima de perfuração ou dentro do túnel, garantindo esse invólucro, essa carapaça. Tá mudo, professor? Luiz? Tá mudo. Eu não sei como emudeci aqui. Só finalizando aqui então, que já estou no último slide aqui, aproveitando que o Casoba voltou. Estão mostrando que a gente tem soluções de rebaixamento, tem soluções de tratamento de invólucro aqui de túnel de injeção, né? De consolidação,
como pode fazer as injeções por fora do túnel ou por dentro do túnel. Ô, Nares, o Oi. jet ground funcionaria? O jet ground também funcionaria perfeitamente, desde que dimensionado adequadamente em função dos maciços que você tem naquela sua obra, que eu particularmente já conheço porque fui ao congresso e conheci toda a geologia. Você tem que dimensionar o jet ground, que se chama jet ground horizontal, para aplicar internamente ao túnel para consolidar. Só que o problema é que essa solução você tem que fazer na escavação. Agora você vai ter que fazer o jet ground só lá por cima. Não, Porque é se isso que eu estou dizendo, porque a gente chegou a ventilar aqui a possibilidade de fazer com a consolidação do maciço para escavação com CCPH. Só que a gente voltou atrás porque ficava muito caro. A gente foi e está levando na ponteira. Agora, para consolidar depois, talvez, uma saída para desligar os postos, para não ficar de eterno, igual você comentou. Talvez fazer uns Então, jet grounds localizados por cima. deixa eu te falar, é porque é chato a gente falar aqui, porque lá você tem construtores exímios e competentes. A sua pergunta foi: o jet ground resolve? Sim, o jet ground resolve, dependendo do acesso se fazer o jet ground. Agora, essa solução de injeção de consolidação com calda de cimento também resolve. Só que é uma solução que é praticamente metade do preço do jet ground, entendeu? Então, isso tudo quem avalia é o projetista fazendo os projetos e comparando com aquelas questões de composição de custo no próprio ciclo, que você tem que avaliar e fazer a conta rapidamente para Justo. tratar para Aí poder desligar o já entra equipamento. no custo, né, Nares? Aí é custo, porque o jet É ground... você querer botar uma Ferrari num lugar que você pode usar um Fiat Uno, vamos dizer assim. Não, um Fusquinha, exatamente. Porque o Fusquinha leva a gente também para A, do ponto A até o ponto B. A Ferrari também leva. Só que o problema é que a Ferrari leva mais rápido, mas em compensação ela custa 100 vezes mais caro que o Fusquinha. E o Ramin, já acabei aqui, era só para mostrar essa ideia aqui para eles enquanto você estava se ajeitando aí.